É com muito prazer que hoje eu estou aqui presidindo essa banca com os meus amigos, né, aqui da Fama, professora Regina, professora Luiz, e hoje vão se apresentar 4 trabalhos. E nós vamos dar início, então, às apresentações de hoje, com o trabalho da Isabela. Isabelle, Isabela, Isabela. a Isabela Aparecida Martins dos Santos, não é Isso isso? mesmo. Isso mesmo. É, o direito como ferramenta de inclusão social, professor orientador Luiz Antônio Matiaso Cardia. Eu quero Exato. colocar um destaque. Só estou tentando colocar ela aqui no destaque, tá? Isabela, você vai compartilhar algum Slide? slide? Sim, se eu puder, eu posso até já compartilhar. Pode Pode, compartilhar pode já. compartilhar que você já está na tela, tá, Isabela? Perfeito. Pode começar a sua arguição. Vamos lá. 10 minutos, lembrando que é 10 minutos para que o aluno faça a sua apresentação e 5 minutos para cada avaliador, ok? Ok. Coloca no modo apresentação, Isabela, para a gente conseguir ver bonitinho. E, eita, saiu. Desculpa. Saiu, tem que colocar. Ah, vai, voltou. Deu certo? Não, Volta lá na volta. apresentação e clica na apresentar slides. É, tem que... Isabela, lá embaixo no PowerPoint tem uma. Isso aí, Aqui. isso, perfeito, perfeito. Aqui. Vamos lá. Essa tela posso fechar? Ou não preciso? Aqui você, ele tá mudou aqui, ó. Aí. Vê se tá sendo visto. Pergunta se vocês estão vendo. Vocês estão conseguindo ver o slide, pessoal? Tá certinho, Isabela, pode começar. Perfeito. Agora sim, novamente cumprimento a todos os presentes. Meu nome é Isabela Aparecida Martins dos Santos, sou aluna de Direito do Centro Universitário Bauruense, estou no 6º semestre e estou sendo orientada pelo professor Luiz Augusto Matiaso Cardia. O tema de apresentação em questão é o direito como ferramenta de inclusão social. Antes de começar a falar sobre os objetivos, a discussão e a conclusão desse trabalho, eu gostaria de justificar o porquê escolhi esse tema. A escolha do tema se pauta numa história pessoal de vida, onde a minha família e eu enfrentamos diversas dificuldades, diversos momentos de exclusão social em decorrência do não conhecimento dos direitos por parte dos meus responsáveis, principalmente na minha infância, que foi quando tudo isso que me motivou aconteceu. Então, daí vem a importância do direito na minha vida. Agora, falando sobre os objetivos, entrando diretamente no trabalho, esse trabalho tem por objetivo estudar e demonstrar como o direito consegue ser uma ferramenta de inclusão social através da metodologia de pesquisa descritiva. Foram utilizadas obras literárias, alguns livros de direito, de curso de direito constitucional. Eu também tive como base a Constituição Federal e algumas outras normas que, como referência desta obra, não se enquadraram ao que era necessário, mas também influenciaram positivamente toda a pesquisa desta obra. Vamos lá. O desafio principal deste trabalho, o que nós encontramos ali como um desafio a ser trabalhado e que norteou a pesquisa, é de fato a efetivação do que diz a nossa Constituição Federal, que de fato é uma Constituição que garante muitos direitos, direitos fundamentais. Nós temos aí os princípios
direito à educação, por exemplo, nos artigos 205, 206 da Constituição Federal, com a realidade. Então, conciliar o que a nossa Constituição diz com a realidade é um desafio que nós vamos trabalhar aqui nesse artigo. A Constituição, gostaria de parafrasear aqui, ler, na verdade, um trecho do José Afonso da Silva, diz o seguinte: a Constituição não é apenas um sistema de normas jurídicas, mas é um projeto político que visa a transformação social e a concretização da justiça. Com essa frase, nós podemos verificar que a nossa Constituição, ela não tem apenas um papel normativo, de balizar as nossas condutas, mas ela impacta diretamente a vida de todos nós enquanto parte da sociedade. Por isso, todos os cidadãos devem participar de algum modo dessa vida pública, política também, da elaboração das leis, de um determinado modo que nós vamos abordar mais à frente. Se vocês analisarem o que nós já comentamos anteriormente, nós convergimos para esse ponto da igualdade material e a formal. Quais são aí as divergências? Na igualdade formal é tratar todos de forma idêntica, apenas para a gente conceituar isso. Igualdade material trata-se de reconhecer as diferenças das pessoas e tratar as pessoas com suas diferenças, tentando minimizar os impactos negativos que isso poderia ou pode trazer em algumas situações. Portanto, nós encontramos também um desafio que está relacionado ao princípio da isonomia, neste caso. Mais adiante, nós vemos justamente o que eu falei anteriormente, que nós iríamos conversar sobre a participação popular, cidadania, o exercício dos direitos, de fato, pela sociedade, porque não adianta nós cobrarmos políticas públicas, não adianta existir uma lei, existir uma Constituição sem a participação popular. Mas para que a população, para que o povo de um país participe da vida pública, ele precisa ter acesso a essas leis, a entender o que elas de fato representam, o que elas significam e conseguirem, de forma prática, de forma objetiva, consolidarem os seus direitos, respeitando, é lógico, também os seus deveres. Então, nós vemos aqui que a cidadania compõe uma tríade, né? Que é o indivíduo como centro, obviamente, da vida democrática, concluindo o seu exercício do direito, mas também tendo a garantia desses direitos pelo Estado. Nós temos um abismo, é sabido isso, nós percebemos durante a pesquisa e até no cotidiano, é fácil notar, que nem sempre as leis são efetivadas na prática, nem sempre as pessoas possuem conhecimento sobre os seus direitos, e aí entra o papel do operador do direito, desde o estudante até um advogado, um juiz. Todos os operadores do direito têm um papel fundamental em reduzir esse abismo. O abismo seria a distância entre conhecer a norma, saber que ela existe, e a efetivação dos direitos, o exercício. Como entra o operador do direito nesse caso? O operador do direito tem por objetivo a disseminação de informação, e isso contribui para que nós tenhamos aí um exercício da cidadania de uma forma um pouco mais organizada, um pouco, na verdade, melhor do que existe nesse momento. Nós já falamos sobre os desafios de burocracia estatal na parte escrita do trabalho. A burocracia estatal, falta de informação, como nós comentamos também, a desigualdade educacional, isso é visto sabendo que nós temos um país que, infelizmente, ainda existem pessoas que não são nem alfabetizadas, então a importância de levar o exercício do direito de uma forma que as pessoas consigam compreender. E a importância também da educação em direito atrelada ao ensino básico e até mesmo ao superior. Aqui nesse slide nós falamos sobre a educação como instrumento de emancipação. De fato, o direito, a educação, o direito liberta, justamente porque quando se conhece os seus direitos, os seus deveres, nós temos condições melhores de pleitear esses direitos e de executar os nossos deveres
de uma forma mais eficaz. A democratização do conhecimento jurídico permite que a população, obviamente, conheça seus direitos, mas também fortalece uma confiança, uma segurança jurídica maior. Portanto, é tão relevante democratizar o conhecimento, principalmente, como nós estamos falando, sobre o direito. A articulação necessária também compõe uma tríade de eixos da sociedade que podem contribuir, como o próprio Estado, como possui aí a exclusividade de competência na elaboração das leis, a sociedade civil, como, por exemplo, os estudantes de direito, impactando a sociedade, disseminando os conhecimentos. Eu falo que quem está incluído deve incluir, e esse é o papel do estudante de direito, dos operadores do direito como um todo. As instituições jurídicas também, algumas já fazem esse trabalho de levar o conhecimento à sociedade, como, por exemplo, a OAB. Aqui em Bauru nós temos o projeto da OAB que se chama OAB Vai à Escola, levando este conhecimento aos alunos do ensino médio, do ensino básico. Concluindo a nossa pesquisa, concluindo este trabalho, foi possível verificar que o direito é, sim, uma ferramenta de inclusão social, porque ele, além de trazer esse viés de conhecer os seus direitos e, de fato, executá-los, efetivá-los na prática, ele também traz uma perspectiva de vida para algumas pessoas que, de repente, assim como eu, talvez, se não tivessem acesso a esse conhecimento, não teriam uma oportunidade, não teriam uma perspectiva de futuro positiva em relação a si. Então, nós finalizamos a apresentação desse trabalho citando a participação cidadã, novamente, a justiça concreta, que é a junção das normas com o exercício factual do direito, e, deste modo, concluo essa apresentação afirmando que, de fato, o direito é uma ferramenta de inclusão social. Agradeço a todos pela atenção e, a partir desse momento, estou aberta a possíveis questionamentos e, enfim, é isso. Muito obrigada. Parabéns, Isabela, pela sua apresentação. É Obrigada. muito importante quando a gente tem um objeto que mexa com a gente mesmo, né? Que seja um objeto que a gente pense até na nossa história. Mas para não me prolongar aqui, eu vou dizer aos nossos avaliadores que eu vou destacar vocês aqui, colocar na tela, dizer que vocês têm cada um 5 minutos para fazer as considerações do trabalho da Isabela. Eu posso começar pela Regina? Pode, Professora Regina. pode, Então vamos lá, pode. professora Regina Helena Marinho, aqui da Faculdade da Unidade Centro Universitário Fama de Mauá. Ela vai começar então. Nós começamos meio que não sabíamos se a primeira ia ser a primeira, mas acho que agora nós conseguimos resolver esse problema, né? A Isabela acabou entrando, já começou a dissertar sobre o seu trabalho, mas acho que agora nós conseguimos aqui nos organizar. Então, a palavra de 5 minutos para a professora Regina. Ah, legal. Isabela, teu trabalho é incrível, a sua história é maravilhosa e toda história ela tem um propósito. Eu vou te contar uma história que talvez faça com que o teu trabalho tenha muito mais relevância. Eu tive a oportunidade de trabalhar com José Afonso da Silva, que você citou. O filho dele, ele era palhaço. E numa das festas onde eu trabalhava, ele era secretário de Segurança Pública, e eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública, e estava gestante na época. E ele fez uma festa para as crianças, e para nossa alegria, o filho dele veio como palhaço. Então, imagina ele sendo secretário de Segurança Pública, né, com todo esse repertório que ele tem jurídico, o filho vir
de palhaço. Então, ninguém melhor para citar no seu trabalho que ele, que é uma pessoa que incluiu, que inclui, né? E, e aceitou, né, o que o filho quis fazer. Porque para qualquer pessoa jamais seria aceito um filho ser palhaço, ainda mais na posição que ele estava. E foi magnífico, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível e de inclusão, de inclusão. Ele incluiu o filho dele dentro de um local onde a dureza e o rigor da lei era muito pesado, né? E você está me dizendo que você quer, né, no seu trabalho, fazer uma inclusão social. Então, para a gente fazer uma inclusão social, você tem que ter muito enraigado. Você começou feroz, você começou com ele, José Afonso da Silva, e tenha certeza que você começou certo, né? Eu acho assim, gostei bastante do teu trabalho. Eu acho que ele tem muito que engrandecer essa parte de inclusão, mas partindo desse princípio de inclusão sem preconceito. Então, eu acho que você deve começar exatamente daí, a partir do momento que você incluiu José Afonso da Silva, você nunca se esqueça que ele incluiu o filho dele no mundo. E você vai querer incluir milhares de pessoas. Então, para você fazer isso, o teu trabalho tem que estar bem enraigado, né? Dentro desses propósitos que você está me falando, essa literatura que você está trazendo. E quando você falou o nome dele, eu fiquei impactada, porque eu tinha feito aqui, ó, algumas anotações no seu trabalho, mas eu gostei bastante, né? E assim, eu não tenho muito que questionar a sua a sua posição diante da inclusão, até pela sua experiência pessoal. Eu acho que a gente traz para a pesquisa as nossas experiências e buscando com isso mudar. Mas quando a gente quer mudar, a gente tem que estar com o pé no chão, né? E estar com o pé no chão é isso, é estar embasada cientificamente. Eu acho que você está com um embasamento muito bom, está sendo bem orientada e vai fazer bastante sucesso. Gostei bastante. Parabéns, viu? Não esqueça do palhacinho lá do José Afonso, que vai te dar muita energia. Busca aí na internet, deve ter foto, deve ter alguma coisa, mas o filho dele é palhaço, tá? E é bem feliz com isso, tá bom? Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou pesquisar. Pode deixar. Muito obrigada mesmo. Essa história foi enriquecedora. Passo para o meu amiguinho Parabéns, Luiz. você pode deixar que voltei aqui. Oi, Luiz, tudo bem? Então, agora eu passo para os 5 minutos do professor Luiz Carlos Ferreira. Aqui também, eu falo aqui porque nós estamos aqui desse lado, né? Você está em Bauru, aqui do nosso lado, aqui na Centro Universitário Fama, em Mauá. Por favor, professor, fique à vontade. Boa noite, Isabela Aparecida Martins. Boa Boa noite, noite. colegas de trabalho. Isabela, é um prazer, uma alegria de ver uma jovem dentro de um processo acadêmico, numa desenvoltura, numa didática, numa dinâmica extremamente prazerosa. Muito obrigado. Me faz voltar, Isabela, ao Luiz de 30 e tantos anos atrás. Parabéns, menina, pelo seu trabalho, pela sua postura, pela sua dedicação, pelo seu empenho. E, Isabela, todos nós temos aí no nosso dia a dia, nós temos sempre o que se questionar quando nós falamos da falta de informação numa população carente, que é a população brasileira. Eu vivenciei isso na pele.
e eu acho que você também não é diferente. Então, desde já, pela sua conduta, pelo seu entusiasmo, pela sua dedicação, não é conselho. Isabela, seja a melhor profissional do mundo, seja melhor na sua profissão. Tenha o perfil, honre a sua profissão. Honre a sua profissão. Sempre, sempre. Traz essa ferramenta que você disse que a inclusão social, ela é presente na Constituição, mas na realidade do dia a dia ela é distante. Traga essa diferença para o seu dia a dia, para a sua vida. Faça você a diferença. Meus parabéns pelo trabalho. Isabela, eu não tenho muita fala em cima do trabalho, queria até agradecer aí o seu orientador, o professor Luiz Augusto, né? Eu vejo que está um trabalho sucinto, limpo, gostoso, de fácil entendimento, e que eu vejo um parágrafo seu que diz: na cidadania, o pensamento constitucional brasileiro reconhece que o cidadão é o centro da vida democrática. Seja o centro, faça a diferença, seja melhor que a geração anterior de você não foi. Parabéns pelo trabalho, fiquei muito feliz de ver. Não vou fazer pergunta nenhuma, né, porque o trabalho está muito bonito, está muito gostoso, está muito soft. Parabéns. É isso, professora. Muito Parabéns, obrigado mesmo. Isabela. Ficou nervosa, emocionada. Nervosa não, ficou emocionada. Isso é um bom sinal, não é, professores? Porque quando a emoção vem à tona, significa que gente, nós estamos nos doando totalmente a esse trabalho. Parabéns, Isabela. Boa sorte aí no seu trabalho e continue com essa firmeza e com essa disposição para realizá-lo. Muito obrigada. Muito obrigada, de verdade, pela palavra de todos. Com certeza, o que está acontecendo hoje já é uma forma de inclusão social, já é uma disseminação de conhecimento. Então é muito importante e eu fico muito feliz de fazer parte disso. Muito obrigada mesmo, de coração. Agora, então, Par- eu queria saber. Parabéns, Isabela. Desculpa, Regina. Dina, é que ela ficou tão emocionada e eu fiquei emocionada com ela. Só queria falar para você, Isabela, confie em você, confie na pesquisa. Eu acho que a pesquisa ela traz conhecimento, ela traz identidade, ela nos traz para essa vida e você está dentro disso. Fique feliz por isso, chore por isso, só por isso, por nada mais, tá bom? Parabéns. Muito obrigada, Regina. Muito obrigada mesmo. De verdade. Agora, eu gostaria de chamar a próxima aí, né? Elas vão compartilhar o mesmo aparelho, o mesmo computador. Então, por favor, eu não sei quem vem agora, quem vocês elencaram aí para vir, mas nós temos aqui a Gabriele e temos também a Gabriela. Eu vou passar aqui, então, o meu lugar e mais uma vez agradeço por, por tudo, por todas as palavras. Com certeza serão de grande valia e são para minha trajetória. Muito obrigada mesmo. Com licença, pessoal. Boa noite. Boa sorte. Andando, se abraçando aqui. Eu gostaria de perguntar se a Vitória Rayane se encontra. Ela é de Suzane e ela também tem apresentação. Olá, boa Boa noite. noite. Você é Meu, meu nome é Gabriela. você é a Gabriela. Tá Sim, bom, Gabriela.
Então, deixa eu te apresentar aqui, Gabriela de Castro Santana. Santana, do Centro Universitário Baruerense. O tema da Gabriela é o conflito entre direitos fundamentais e normas procedimentais. Entraves, dois pontos, entraves à justiça constitucional, no caso, Marielle Franco. Isso mesmo. Então, querida, você tem 10 minutos, tá, para a Tá. sua apresentação, que será avaliada pelos professores Luiz e Regina, da Unifama Mauá. Pode, se você tem slide para apresentar? Não tenho. Tá, então pode, fique à vontade, boa apresentação, amei o tema do seu trabalho. Obrigada, Elza. Então, novamente, boa noite a todos. Boa noite, Luiz, Regina. Meu nome é Gabriela, né? Como eu já disse, eu sou acadêmica do curso de Direito aqui da Uniesb, de Bauru. Como já foi dito, o tema da minha pesquisa é o conflito entre direitos fundamentais e normas procedimentais, os entraves à justiça no caso Marielle Franco. Então, eu vou apresentar brevemente para vocês os objetivos da minha pesquisa. O ponto de partida dessa pesquisa é o assassinato da vereadora Marielle Franco, que aconteceu em 2018 no Rio de Janeiro. Mais do que um crime de grande repercussão, esse é um caso que se tornou símbolo de dificuldades do sistema de justiça brasileiro em dar respostas efetivas quando há o envolvimento de estruturas de poder, interesses políticos e marcadores sociais como a raça, o gênero e o território. A minha pesquisa parte da ideia de que no processo penal há uma tensão constante entre, de um lado, né, por exemplo, a proteção e a efetividade dos direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal, a participação democrática e o direito à verdade. E, de outro lado, as normas procedimentais. Isso significa que as regras formais que estruturam o funcionamento do processo. No caso da Marielle, essa tensão aparece de várias formas, desde a demora na elucidação dos fatos, passando por falhas investigativas, vazamentos seletivos de informação, até a influência da mídia e do poder político na construção da narrativa sobre o crime. Tudo isso revela como a forma de aplicação dessas regras procedimentais na prática, funcionam como uma entrave ao acesso à justiça e à plena efetivação dos direitos fundamentais. Assim, o problema central da minha pesquisa é enfrentar em que medida o conflito entre os direitos fundamentais e as normas procedimentais no contexto de crimes de grande repercussão, como nesse caso da Marielle, contribui para a manutenção de uma cultura de impunidade e para a limitação da justiça, especialmente quando as vítimas pertencem a grupos historicamente marginalizados, como a Marielle, que era uma mulher preta, veio da periferia e era lésbica. Num contexto geral, né, o objetivo geral da minha pesquisa é analisar criticamente como se dá essa interação entre direitos fundamentais e normas procedimentais no processo penal brasileiro, e tomando, como eu falei, o caso da Marielle Franco como um estudo de referência, a fim de compreender de que maneiras essa interação pode funcionar tanto para um instrumento de garantia quanto para um obstáculo à justiça. Então, para finalizar, eu gostaria de demonstrar com essa pesquisa que não basta só reconhecer os direitos fundamentais em abstrato. A gente precisa observar como eles são concretamente condicionados pelas normas procedimentais e pelas estruturas de poder que atravessam o processo penal. O caso da Marielle é um exemplo emblemático que chama a gente para essa reflexão sobre que tipo de justiça o sistema brasileiro tem sido capaz de oferecer. É isso. Obrigada pela atenção de todos. Parabéns, deixa eu só colocar os professores aqui em tela e a gente já... Tá bom. Mas eu já vou dizendo aqui parabéns pelo seu trabalho. Amanhã
dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, Sim. e você está fazendo uma bela homenagem hoje já a esse dia tão importante, não é? Colocando um trabalho de tão relevância e muito bonito, né? Porque geralmente sempre colocamos as questões raciais como produto e de responsabilidade do povo preto do Brasil. E ver uma menina branca eh, falando sobre esse tema, né? Dissertando sobre esse tema, fazendo trabalhos científicos sobre esse tema, eu, como mulher preta, fico muito lisonjeada. Muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz de verdade. Eu sou uma admiradora do trabalho da Marielle enquanto estava viva e acho que um dos meus maiores obstáculos, assim, maiores dificuldades nesse trabalho é não deixar assim o viés, a minha parte justiceira, né? E também o viés jornalístico tomar conta, sabe? Porque é um caso que me revolta muito. Por isso que eu resolvi falar sobre ele. Isso, parabéns, parabéns, meus parabéns. Então, eu passo para a professora Regina já imediatamente para fazer suas considerações e sua avaliação. Obrigada, Elza. De novo, eu vou retomar, né, essa conversa, né? Eu estou hoje aqui com duas pessoas negras maravilhosas que eu amo e, né, representando aí o Dia da Consciência Negra. Mas isso é muito pouco, né? Deixa eu ver aqui, Gabriela. Gabriela é Sim, muito pouco, né? Assim, eu acho que o trabalho da Marielle vai muito além da política, né? Vai muito além das cotas, vai muito além dos direitos, vai muito além de tudo. E que teu trabalho, assim, eu acho que ele vai ter que se aprofundar um pouco melhor no sentido das perspectivas que a Marielle tinha com relação à inclusão, com relação aos direitos das mulheres pretas, da comunidade, das comunidades onde ela assistia. Então, assim, é um trabalho que vai ser espinhoso, você sabe, né, Gabi? sei, É, vai ser bem espinhoso, porque, assim, existem relatos, né? Até você pode conseguir, talvez na internet, ou talvez conversando com a esposa dela, no sentido de que quais eram realmente as causas que a Marielle lutava, né? E por que que ela foi combatida. Então, assim, em algum momento ela fez algo que incomodou. E o que incomodou? É isso que você tem que saber. Porque, assim, na verdade, a gente não sabe, né? A única coisa que a gente mais ou menos sabe é que ela estava incomodando eh, as facções criminosas, especificamente Comando Vermelho, que tem a posse, e o poder lá de umas comunidades no Rio de Janeiro, né? E que ela falou, olha, tá errado isso e tá errado aquilo, se não me engano, se eu não estou falando bobagem, né? E entenderam que ela estava entrando numa área em que ela não era permitida dentro da criminalidade. É espinhoso, bem muito espinhoso. espinhoso. O É, seu trabalho é muito espinhoso, mas é um trabalho que pode, assim, trazer para a gente, não assim, por que mataram Marielle? Que é uma pergunta que a gente fala, a gente se pergunta todo dia, né? Por que que mataram a Marielle? A gente tem várias respostas, mas assim, a gente não sabe a verdadeira resposta. Talvez você não a encontre, mas cabe, né, entender. Eu acho que cabe muito você trazer para o teu trabalho o papel da Marielle, né, enquanto uma mulher preta, deputada, né, enquanto ela era uma pessoa que estava à frente, defendendo as
questões da comunidade, o que que ela fazia para essas pessoas, né? Então, tipo, as questões de gênero, né? Então, assim, quais eram os papéis da Marielle? Isso tem que ficar bem claro no teu trabalho. Eu não consegui visualizar isso no resumo, mas eu tenho certeza que no teu trabalho ele deve estar bem exemplificado. Mas, assim, você trazer para o teu trabalho o trabalho que ela desempenhava, para que a gente também possa entender o porquê ela morreu. E talvez reproduzir esse trabalho com outras questões que talvez sejam importantes daqui para frente, né? Porque esse caso ainda não foi, ali ainda não foi elucidado, né? Então a gente fica numa dúvida, né? E ninguém melhor que vocês do direito para trazer para a gente questões de pensamento, né, de crítico, de pensar quem que você Sim. incomodou de verdade para que isso acontecesse, né? Mas parabéns pelo teu desafio, gostei bastante da sua postura na apresentação, do teu trabalho, acho que você fez uma boa explanação, ficou bem nítido o teu conhecimento sobre o caso e a sua revolta. E eu acho que assim, a pesquisa ela vem dessa inquietação. Eu falo sempre, o inquietar é que faz com que a gente pesquise. É exatamente Parabéns. isso. Obrigada, Regina. Muito obrigada pelas palavras. Muita boa sorte no teu trabalho e eu quero ver o resultado. Depois me manda. Pode deixar. Obrigada. Obrigada. Já passo imediatamente, então, para o professor Luiz fazer as suas considerações. Obrigado, professora. Gabriela de Castro Santana, Isso. ótima noite para você. Boa Obrigado por noite. permitir que eu faça parte da sua banca. Eu li o seu trabalho e achei de uma dificuldade terrível para desenvolver, né? O tema é fantástico, parabéns. Só que eu acho que o grande trabalho seu não é você discutir Marielle. Para você ter uma ideia, todos os dias centenas de Marielles são acometidas, são privadas da sua cidadania. Ela só era mais uma especial porque ela era diferente, né? Ela era um símbolo, representava uma bandeira muito pesada, muito forte. Eu acho que o grande desafio no seu trabalho é o conflito entre direitos fundamentais e as normas procedimentais. Eu acho que esse é o grande entrave do seu trabalho, porque quando você entende que o conflito existe entre os direitos fundamentais, trazendo isso para as normas que não são respeitadas, que não são aí vivenciadas, aí eu trago o seu trabalho para o caso da Marielle, aí que eu acho que você tinha que tomar uma decisão em cima do seu trabalho. Como a professora Regina havia citado, a Marielle só é mais um vulto. Eu sei que você tem um carinho, gosta, seguidora, tinha em cima do caso, mas eu acho que você poderia, né, abrir um leque nesse seu trabalho, porque nós temos outras guerreiras aí do dia a dia que não tiveram nem o mesmo acesso que a Marielle, mesmo com essa morosidade, teve. Ela teve uma voz ativa muito forte. Dentro do seu trabalho, eu gostaria, se possível, só uma orientação, que você incluísse aí realmente que conflito é esse, né? Onde que eles se batem? Que é o entrave? No caso dela, é sabido pelas redes, pela mídia, né, que houve muitas pessoas, entre aspas, que bloquearam, podaram que as coisas acontecessem, tanto que ninguém sabe até hoje
mas dentro do conceito de outras Marielles, eu acho que você deveria dar um pouco de atenção também no seu trabalho, para ele ficar mais completo. E a morosidade na justiça, será que é só no caso dela? Né? Então, é só para você dar uma questionada. O seu trabalho ali, ele está curto, eu sei que ainda é começo de um trabalho, falta muita coisa. Eu sei que o Renato Monteiro vai te dar um norte. Eu só tenho uma coisinha para te perguntar. Eu não sei se é específico do curso que você faz, mas todas as referências que aqui me apresenta, elas são muito antigas, né? Eu vejo referência aqui de 92, 58, 51. Eu acredito, né? Eu não sou especialista na sua área, eu acredito que deva ter alguma coisa, né, um pouco mais atualizada, né? Então, eu acho que você, juntamente com o seu orientador, poderia, né, rever se realmente isso tem conduta, tem procedimento. No demais, o trabalho sucinto, inteligente. Parabéns, mais uma vez, pela coragem, né, de trabalhar num tema extremamente espinhoso, mas eu em particular gostaria que você me mostrasse o resultado desse trabalho. Eu teria o maior prazer em fazer uma leitura, porque é uma trave, é um conflito entre os direitos muito forte, muito Sim. forte. Eu teria curiosidade de saber como é que você vai finalizar esse trabalho. Parabéns, Gabriela do Castro, tá? Dê sequência no seu trabalho e a gente está aqui se precisar. Muito Parabéns. obrigada. Obrigada, Luiz, pelas palavras sábias. Pode deixar, já anotei aqui tudo que os dois me falaram. Muito obrigada pelos conselhos, vão ser de grande utilidade. E realmente é um tema complexo, mas vai ter um final sim essa pesquisa e espero poder trazer o resultado para vocês. Obrigada. Parabéns, Gabriela. Ótima sua apresentação. Gostei do Norberto Bobbio, da Hannah Arendt, gostei de que você dialoga com o Karl Marx, você dialoga com até nos seus diálogos Meus preferidinhos. você faz um link entre Marx, Hannah Arendt, Norberto Bobbio, né? Mas Gente, assim, vai no Silvio de muita educação. Almeida, vai no Silvio de Almeida, Pode deixar. Silvio de tá? Almeida, Muito obrigada, viu? Racismo estrutural. eu que agradeço. Muito obrigada pelas palavras, pela atenção, tá? Boa noite Uhum. para vocês. Vou chamar a próxima então, tá bom? Pode chamar. Muito Obrigada, obrigada. gente. Boa noite. Eu continuo perguntando, gente, se a pessoa, se o aluno de Suzano, Vitória Rayana, se ela está por aqui. Não apareceu, tá? Boa noite a todos, tudo bem? Meu Boa nome é noite. Vitória, eu me chamo Vitória Monteiro, eu sou da Faculdade Uniesb de Bauru e a minha orientadora foi a professora Fernanda Magalhães. O meu tema é o uso excessivo de redes sociais por criança e o dever da vigilância parental no Estatuto da Criança e do Adolescente com base na Constituição Federal. Bom, eu abordei esse tema porque é um tema muito presente na nossa sociedade hoje, né? Porque foi um tema que repercutiu muito, principalmente por conta de um vídeo que ficou muito famoso pelo youtuber Felca, que foi onde ele citou que as nossas crianças não têm mais infância, elas estão muito robotizadas por conta das redes sociais. E esse tema mexe muito comigo, porque eu, quando era criança, minha mãe não deixava eu mexer no celular. E eu brincava de esconde-esconde, brincava de
tudo. Hoje as crianças não brincam mais, elas preferem estar no YouTube assistindo um vídeo, no TikTok, ao invés de estar com a família, de estar brincando. E isso virou uma alienação, né? Eles usam a internet como forma de entretenimento, interação e aprendizado. E na minha percepção, né, e com base nas pesquisas que eu fiz, é, os parentes, né, a família, os pais, os responsáveis têm que estar presente nessa vida das crianças, estar ali repercutindo, né, cuidando para que elas não usem a rede social como base de aprendizado, como base de aprendizado mesmo. A criança tem que estar pronta para brincar e os pais, na minha percepção, têm que estar ali presente, né? Cuidando para que seja regularizado. E bom, a minha pesquisa tem um objetivo geral de analisar os impactos do uso gerado das redes sociais por crianças e os pais na supervisão dessas práticas digitais. Eu usei uma metodologia bibliográfica documental, então eu reuni alguns livros, né, mas eu ainda não consegui terminar, eu pretendo terminar essa pesquisa, reunir mais livros, mais vídeos, né, e procurar saber mais sobre esse tema, como eu posso ajudar a melhorar essa situação. E eu vou ler eu vou, né, mostrar para vocês o ponto de vista da Constituição Federal. Ela estabelece que é o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar os direitos fundamentais da criança, protegendo-a de qualquer forma de negligência. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente reforça essa observação, ao determinar em seus artigos 4º e 22 que cabe aos pais garantir o desenvolvimento integral dos filhos. Então, com isso, a gente já vê que a obrigação do responsável, de estar ali, de estar cuidando, porque a criança tem que ter infância, na minha percepção. Ela tem que ter infância, ela tem que brincar, ela tem que se divertir. E não estar ali só na rede social. Até porque eu uso um exemplo. Se a criança. Na internet não tem coisas boas, claro, muita coisa boa, mas muita coisa ruim também. Então, na minha percepção, a criança tem que usar para assistir um desenho, animação, mas não para ter a sua base de fundamento. Já eu usei eu pesquisei uns autores, eu usei o Castells, que ele, no livro dele Sociedade em Rede, ele fala que contribui à compreensão de que a criança, em fase de formação cognitiva e emocional, necessita da mediação adulta para interpretar adequadamente os estímulos digitais, porque a criança não sabe, ela está na fase de aprendizado, então ela não sabe o que é certo, o que é errado. Então o pai precisa estar presente, o adulto precisa estar presente para cuidar daquela fase que ela está. Bom, dessa forma, a minha pesquisa e o estudo que eu pretendo fazer mais aprofundado evidencia que a proteção integral da criança no ambiente digital requer a atuação conjunta da família, da sociedade e do Estado. E esse dever é da vigilância parental. Bom, gente, esse foi meu tema, espero que vocês tenham gostado. Claro que gostamos. Claro que gostamos. Deixa eu colocar os professores aqui. O Luiz já está. Deixa eu colocar a professora Regina. Em destaque. E já passar parabéns, tá? Parabéns, parabéns mesmo. Estou achando que os alunos da Uniesp têm feito bonito. Eu tive ontem assistindo uma banca e estou gostando muito de vocês e Legal. tenho que parabenizá-los e parabenizar também os orientadores, né? A todos os orientadores, os meus parabéns. E eu passo, então, já imediatamente para a professora Regina, para que ela faça as suas considerações. Obrigada, Elsa. Eu vou fazer aqui as minhas considerações. Vitória, né?
Isso. Prazer, Vitória. Prazer, Regina. Muito bom o seu tema. Aliás, é um tema que hoje é extremamente relevante, muito, né, muito na mídia, falar sobre o excesso das redes sociais, né? Sim. E você traz uma coisa muito importante que é o controle parental, né? A gente tem ferramentas aí na internet que faz esse controle, você paga e você tem esse controle. Eu tive a oportunidade de como avó, né, ter no meu celular esse controle parental enquanto eu era responsável por elas. E assim, não funciona, não funciona, tá? Não funciona porque eles conseguem burlar, né? Então assim, a hora que eu virava as costas, ia tomar banho, e aí elas iam lá e mexiam no controle parental do meu celular Meu e Deus. alteravam as configurações. Então, assim, vai além do controle parental. Muito assim, eu acho que está muito relacionado à cultura, né? A cultura que a gente tem, né? Então, assim, por que que você deixa o seu filho, sua filha com o celular? Por que que você oferece esse tipo de ferramenta para eles? Se eles não precisam, eles são crianças, eles precisam de brincar, né? Então, assim, as pessoas hoje, né? Eu entendo que a pandemia, eu acho que você pode tratar isso, você pode pesquisar isso. A pandemia, ela trouxe muito isso, né? Da internet, porque como as pessoas estavam confinadas em casa, então era aula no Zoom, aula no Teams e tudo mais, infelizmente as crianças tiveram acesso a tablets, a aparelhos, e aí ficou difícil tirar, né? Então, Sim. assim, hoje a gente quer tirar. Naquele momento a gente precisava que eles ficassem ali um pouco no celular para que a gente pudesse desenvolver algumas tarefas importantes. Dito isso, como vó, mãe, etc., agora eu vou falar como educadora e como profissional de saúde, né? Então, assim, nós não precisamos, né, de redes sociais. As redes sociais estão acabando com as relações, estão acabando com tudo que a gente podia construir como ser humano. É, Hoje você está dando aula como educador, o aluno está com o celular na mão, questionando se o que você está falando com a IA. Ele Perguntando no busca chat na IA, GPT. ele pergunta para o chat GPT se o que você está falando é verdade ou mentira. E aí ele te questiona não porque ele teve um pensamento crítico, mas porque a IA pensou por ele. Então, eu acho assim, o teu trabalho, ele pode ser muito importante não só para crianças, mas Sim, para esses adolescentes e esses amigos teus, né, né? universitários que eu brinco que são quinta série melhorados, né, mas assim, que usam, né, as redes sociais, a inteligência artificial. Então, é um assunto muito importante, né? E quando a gente fala de criança, é pior ainda, né? Porque você está impedindo a criança de pensar, né? Então, já vão chegar para você numa universidade sem pensamento, sem Sim. cognição e sem nada, né? Sem absolutamente nada. Eu espero que você tenha bastante sucesso Obrigada. e que você consiga trazer aí como resolver esse problema das redes quando a gente às vezes precisa dela, É verdade. né? Sim. Obrigada, viu? Obrigada Parabéns. obrigada. Já passo, então, imediatamente, professor Luiz. Por favor, professor. Boa noite, Vitória Gabriele. Boa noite, né? Boa Boa tarde já noite. foi. Foi difícil? Ah, É, tava nervosa.
Mas não fica. Isso vai fazer parte da sua vida, no seu dia a Sim. dia. É um belo de um aprendizado. Vamos lá. Algumas situações que eu vou pontuar para você, mas tudo muito tranquila. Eu acho, na minha opinião particular, mesmo antes da pandemia, com essa mudança de roupagem, a mulher atual, a mulher moderna, né, deixou de ser aquela dona de casa, né? Hoje a mulher estuda, a mulher trabalha, a mulher é arrimo de família, e ela tem pouco tempo para se dedicar aos afazeres domésticos e cuidar das crianças. Então, quando esse pouco tempo que ela tem, ela acaba delegando, né, um pouquinho desse contato com o filho, com as ferramentas aí do dia a dia, são os jogos. Então, na hora que a criança está brincando, jogando, é o momento que ela tem para fazer outras coisas, ou se cuidar de si mesmo, né? Então, é muito difícil você tentar mudar essa conduta, porque é a modernidade, é o que se vive hoje em dia. Mas também tem um lado pensativo. Hoje, a mulher não é aquela dona de casa. Ela sai para jantar, ela sai para almoçar, e ela prefere dar McDonald's para o filho do que uma alimentação saudável. Então, são vários fatores que levam à facilidade das crianças estar nesses instrumentos. Então, partindo desse, o seu trabalho é fundamental e importantíssimo. Ai, que bom. Gostoso de ver, gostoso de ler, né? Eu fiquei olhando aqui e o seu objetivo, impacto. Que impacto é esse? Onde essa menina vai terminar com esse trabalho? Qual será a conclusão desse trabalho dela? Será uma coisa positiva, boa para a sociedade ou não? Né? Tomara Então, que sim. eu, em particular, fiquei nesse questionamento. Eu só queria te perguntar uma coisinha. O trabalho está bonito, está sucinto. Gostei da sua citação aqui do Emanuel Castells, né? Legal. E eu queria só te perguntar uma coisa. Sua opinião. Lei 15.100 de 25 de janeiro, dia 13 de janeiro, sancionada no Brasil, que proíbe o uso de celular em escolas e aparelhos eletrônicos. O que você acha? Olha, na minha percepção de estudante, eu achei essencial. Quando veio essa lei, eu já não estava mais na escola, eu estava entrando na faculdade. Aí eu falei, é para os menores, né? Aí eu falei para minha sobrinha, tá vendo? A tia falou que não ia poder levar esse celular, porque ela tinha um costume de levar. E assim, eu achei essencial, porque é o que a Regina falou. Os alunos não prestam mais atenção na aula. Eles ficam no celular. Tipo, a minha sobrinha falava: ai, tia, coloca um fone aqui e nem escuta o que a professora tá falando. Como assim? Na minha época, tipo, você não podia nem virar do lado para conversar. Eu não sou muito velha, mas os meus professores eram muito rígidos. Então, assim, eu fico observando. E eu achei essencial essa lei para falar a verdade. Eu não sei se eu tô certa, não sei se eu tô errada, mas assim, quando eu vi essa lei, eu falei: tá certíssima. Porque as crianças estão indo para aprender, na minha opinião. As crianças estão indo para aprender, não para ficar mexendo no celular. E se precisar dos pais, a secretaria está ali para dar aquele apoio, para ajudar. Então, na minha opinião, foi muito essencial. Ok. Vitória, muito obrigado. Gostei do seu trabalho. Está bonito, está limpo, está gostoso. Obrigada. Né? Toda sorte. Muito obrigada. Aí, parabéns pela apresentação, parabéns pelo seu trabalho. E o seu orientador, né? Fernanda Magalhães, é isso? Ela, parabéns para ela. Tá ela é muito maravilhosa. Está muito bom o seu trabalho, parabéns. Obrigada, gente. Parabéns.
Obrigada. Eu continuo, você está dispensada já, eu vou. Tá Se bom. não, assim, eu estou procurando a aluna Vitória Rayane da Silva Cavalcante. Ela não Ela, é de Bauru, né? não, Ou ela é não de é de outra? Bauru, ela é alienação parental em dois aspectos, Ela proteção e é de violência, né, de Suzano. Suzano. Mas Tá bom. ela não está. Então, eu acredito que nós encerramos Tá. essa nossa sala. Eu vou disponibilizar o QR Code para vocês. Então, me dá um tempinho para eu disponibilizar o QR Code e dizer mais uma vez da minha satisfação de estar aqui com dois professores que eu admiro demais. Parabéns pelo trabalho de hoje, os meus amigos. E eu também quero que vocês façam as suas considerações finais do dia de hoje. Então, passo para a professora Regina e já em seguida para o professor Luiz. E agradeço imensamente, imensamente todas as pessoas que participaram hoje e os seus orientadores. Parabéns, meninas. E mande os nossos cumprimentos aos professores de vocês, aos orientadores desses três trabalhos apresentados hoje. Muito obrigada. Professora Obrigada, Regina? Elza. Vou fazer aqui as minhas considerações. Obrigada por essa fala. Eu acho que hoje a gente presenciou aqui momentos assim de muita emoção, momentos de grandiosidade, que eu percebo que vale a pena estar em sala de aula, vale a pena insistir na pesquisa quando você vê um aluno em lágrimas, lutando pela sua causa, né? Lutando pela sua identidade, né? Eu fiquei muito emocionada com o trabalho da Gabriela, né? Falando sobre justiça, né? Inclusão. E também eu fico muito emocionada também quando a gente percebe que vale a pena, mesmo quando a gente está em sala de aula e o aluno está no celular, quando você é chata, né? Que eles não estão mais, né, no ensino fundamental e são obrigados a deixar o celular lá na secretaria. E você tem que interromper a sua aula várias vezes e falar, amiguinho, a gente está aqui para aprender, né? E quando a gente vê alunos da iniciação científica com trabalhos tão grandiosos, trabalhos tão maravilhosos, é o que eu falo todo dia. A gente tem que muito que valorizar esses alunos, entender que eles já estão num espectro de conhecimento muito evoluído que só nos dá prazer. Eu fico muito feliz em saber que, por exemplo, hoje a gente tem 16 Mauá, né? Está com 16 alunos apresentando trabalhos. Fico muito feliz de te ver, né? Aqui falando sobre redes sociais, esqueci seu nome, desculpa, Vitória. Isso, Vitória. Fico muito feliz de ver a Vitória tão jovenzinha, né? Já defendendo aí um assunto muito, né, relevante, mas empolgada com a pesquisa. Eu acho que a pesquisa movimenta a nossa vida, movimenta a vida acadêmica e movimenta todos os estudos e toda a sociedade. Parabéns. Eu fico muito feliz de estar aqui e muito feliz de contribuir com vocês, viu? Muito sucesso. Professor Bem, acho que Luiz? fui eu, né? Sou eu. Vamos lá. Vitória Gabriele, Gabriele de Castro, Isabelle Aparecida. É tão gostoso a gente poder ver três jovens, né, dentro de um processo de iniciação científica e com um potencial que, de repente, nem vocês tinham a dimensão desse poderio, né, de tal qual longe vocês poderão chegar, atingir seus objetivos dentro da profissão que vocês abraçaram na vida. Então, eu fico feliz
né, como a professora Regina acabou de ressaltar aí, viver jovens que pensam, né, de uma maneira global, que pensa na profissão de direito como futuro, né, que é o que vai ser aí o seu mecanismo de vida, que vai levar você do patamar financeiro, cultural, intelectual. E isso é muito gostoso de ver. Isso é muito gostoso de ver. Eu fiquei extremamente feliz com a apresentação da Isabela Aparecida, né? É uma jovem que tem lá, como todos, vem de uma vida sofrível, né? Como todos, e dentro de um conceito abraçou, aprendeu como a dinâmica, como a didática, aquela facilidade, mesmo superando ali o medo, o temor de nunca ter passado por um processo avaliativo que é a iniciação científica. Tá? Tivemos a Gabriela com um tema extremamente difícil, né? E ela se pôs, se mostrou, apresentação sem slide nenhum, defendeu o que ela acredita, o que ela pensa, e isso é muito bom. Né? E a gente vê essa jovem menina aqui falando aí das redes sociais, que é o que o jovem mais gosta. E quando você fala em tirar as redes sociais de uma criança, de um jovem, é tirar o dog, é tirar o misto quente de salada, o suco. E a gente viu vocês defendendo o que vocês acreditam, o que vocês pensam, com uma dignidade, com uma postura tão gostosa. Então, eu fico muito feliz e espero que tenhamos várias vitórias, Gabrielas, Isabelas, aí pela cidade de... É Bauru? Bauru, a gente é tudo de Bauru. Então, né? Porque é muito gostoso de ver. Então, Quero ir para Bauru, deixa eu ir para Bauru. eu preciso Vem até aqui Bauru conhecer conhecer a nossa cidade. faculdade. Preciso conhecer a cidade. É, aqui Então, é eu super queria deixar legal. uma fala simples para vocês. Como eu disse lá para a Isabela, sejam felizes. A felicidade dentro da nossa profissão escolhida é o que vai te dar um bom retorno Queria mostrar financeiro. para vocês a minha orientadora. Muito prazer. Linda! Oi! Parabéns, Quero, professora. quero ir para Bauru. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Quero ir para Bauru. Queremos. Quero ir para Bauru. Chama a gente. Lá pelo menos faz calor em Bauru. Sim, quando tiver um evento aí, nos convide, nós vamos até aí. Iremos até aí. Vamos sim. Acho que é importante a gente fazer essa comunicação com as unidades. Muito gostoso. Obrigada. Vocês avaliaram vários alunos nossos. Obrigada, viu? Parabéns, viu? Parabéns. Todos maravilhosos. Estou encantada. Por isso que eu quero ir para Bauru. Obrigada. São bem-vindos aqui. A gente vai ser um prazer recebê-los. E vem aqui também. Venha ficar no nosso friozinho um pouco. Obrigada, viu? Ok. Só para finalizar, parabéns a todos envolvidos, professora Regina, professora Elza, Elzinha, nossa querida Elzinha, que brilhantemente aí compôs a nossa presidência da banca. Muito obrigado a todos. É um prazer. Sempre que puder, um convite que eu vou ficar muito feliz. Parabéns a todos de Bauru aí. Está fechado o seu microfone. Abri. Então, vou compartilhar o QR Code agora, tá? Só me dá um tempinho que eu vou compartilhar.
Vocês estão vendo? Não, ainda não. Code? Não, Opa, não, não, Elza. peraí. Tem como ajudar, Rê? Espera um segundo que já aparece. Espera um minutinho que vai aparecer. Aqui tá, você está compartilhando. Então, clica, você está compartilhando a sua tela do computador. Você precisa compartilhar o arquivo que está ali, ó, o QR Code. Clica nele e abre ele. Você tem Tem que um abrir o arquivo aqui ao arquivo. lado, ó. Tem um arquivo aqui, ó. Aí, ó. Abre o arquivo, aí você compartilha. Clica nele. Porque eu nem baixei, porque eu sabia que você era expert, então eu nem baixei. Falei, nossa, a Elzinha consegue. Vai num arquivo lá, Elzinha. Lá do QR Code GT1. No Word. Aqui, ó. Clica aqui. Gente, eu não estou conseguindo, não. Vou tentar baixar aqui. Tá. A Regina que é boa nisso. Para aqui. Para mim aqui eu não consigo. Parei de gravar, né?